Saudações tricolores! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Guerreiros Tricolores. E o programa de hoje te convida a navegar na história daquele que de longe é o maior ídolo da história do nosso Flusão. Estamos falando dele, claro, Carlos Castilho, o São Castilho e sua leiteria. Vamos juntos navegar nessa linda história de amor, fidelidade e respeito máximo de um jogador para com um clube de futebol. História única em tempos tão diferentes. Carlos José Castilho, mais conhecido como Castilho, nasceu no Rio de Janeiro, em 27 de novembro de 1927, no bairro de Bom Sucesso. Como jogador, o caminho até chegar onde chegou foi tortuoso. Suas histórias vão além do recorde de jogos e do dedo amputado. Pouca gente sabe, por exemplo, que ele iniciou na linha como ponta esquerda de um time de rua em São Cristóvão, bairro da zona central do Rio de Janeiro, onde morou por meados de 1927. E a mudança de posição parece até coisa do destino. Antônio, o goleiro da equipe, casou-se e passou a desfalcar as peladas. Castilho, então, começou a quebrar o galho no gol e não saiu mais. Já se destacava em pequenos times de bairro, como o Ravioli, de Olaria, e Tupã, de Braz de Pina, ambos da Zona Norte, quando conheceu o pai de Ademir Menezes. Foi ele que, em 1946, o indicou ao Fluminense, após passar pela base do Olaria. Depois de 3 dias de teste, Castilho foi aprovado e passou a integrar a equipe de aspirantes. Sua estreia no quadro principal foi na vitória de 4-0 sobre o Fluminense de Araguari, de Minas Gerais, em amistoso no dia 6 de outubro de 1946. Já no ano seguinte, Castilho era titular absoluto do Flusão. De família humilde, antes de virar jogador profissional e começar a receber salário, trabalhou como carvoeiro, padeiro e leiteiro. E esta última profissão, coincidentemente, virou seu apelido no futebol. Em um jogo contra o Vasco da Gama no Maracanã, vencido pelo Fluminense por 1-0, Castilho foi bombardeado pelo ataque rival e não deixou passar nada. Na verdade, deixou passar uma bola, que bateu na trave e voltou para as suas mãos. A torcida gritou em coro, abriu a leiteria. Por causa disso, seu apelido era Leiteria, apelido comum a pessoas que tinham sorte na época. E os torcedores do Fluminense o chamavam de São Castilho. Além de todas as famas, Castilho ficou conhecido como um dos grandes pegadores de pênalti de sua época, e foi um dos primeiros a se posicionar com os braços abertos no momento do chute, de forma a dar a impressão de estar maior diante do adversário. Segundo os dados do site flusão.info, o goleiro não sofreu gols em 24 de 84 cobranças contra o clube, tendo feito 15 defesas, uma delas folclórica. Castilho teria encontrado Ademir Menezes na rua na véspera de um Fluminense Vasco e dito ao amigo que estava com um furúnculo debaixo do braço esquerdo. No jogo houve um pênalti contra o Flusão e Ademir pediu a bola. Cobrou justamente no canto esquerdo de Castilho, que voou para defender. Ao reencontrar o atacante, o goleiro teria pedido desculpas e se justificado, dizendo que estava pressentindo que teria um pênalti e armou uma armadilha para o adversário. Ao longo da década de 50, época em que o Fluminense foi rotulado de timinho, a maioria de suas vitórias era obtida graças a atuações do goleiro de 1,81 m de altura e 1,85 m de envergadura. Em um Fla-Flu de 1958, vencido pelos tricolores por 3-1, ele fez tantos milagres que inspirou esta crônica de Nelson Rodrigues para a revista Manchete Esportiva do dia 4 de novembro daquele ano. Amigos, o que Castilho fez segunda-feira não se faz. É pior do que xingar a mãe. Diga-se entre parênteses que todo Fluminense, de fio a pavio, é outro. Ou melhor, o Fluminense que apanhou da Portuguesa, que dava vexame até nas vitórias, era um sósia, uma paródia, uma imitação burlesca do Fluminense. O Fluminense encarnou-se nele mesmo. Houve momentos em que meu time, amigos, foi Fluminense até demais. Mas voltemos a Castilho. Podia ter jogado bem, mas reconheço que Castilho abusou. De certa feita, caiu sentado. Era o instante em que o Flamengo, rilhando os dentes, se atirava para frente e parecia levar tudo de roldão.
Cá na tribuna dos jornalistas, eu, apesar de ser um ateu, só faltava rezar. E súbito, cara a cara com o arco do Fluminense, Henrique encheu o pé. Partiu o tiro, amigos. Partiu a bomba. Note-se que o Fluminense estava ganhando pela vantagem mínima de 2-1. Seria o gol de empate. Pois bem, o estádio inteiro gritou gol. Quando parecia líquido certo e fatal, o tento rubro-negro, eis que Castilho sentado, ignominiosamente sentado, defendeu. Pasmem para o detalhe sublime, sentado, como se estivesse em casa, numa cadeira lendo o gibi. Castilho era daltônico e acreditava várias vezes que havia sido favorecido por ver como vermelhas as bolas amarelas, mas era prejudicado pelas bolas brancas à noite. É considerado o melhor goleiro tricolor de todos os tempos. Foi um exemplo de estoicismo e em 1957, tendo contundido seu dedo mínimo esquerdo pela 5ª vez, o médico disse que deveria passar por 2 meses de tratamento. Entretanto, pasmem, ele resolveu amputar o dedo para retornar mais rápido aos jogos. 2 semanas depois da amputação, ele já havia voltado a jogar pelo Fluminense. Castilho jogou no Fluminense de 1946 até 1965, sagrando-se tricampeão carioca, bicampeão do torneio Rio-São Paulo, campeão do torneio municipal do Rio e vencedor da Copa Rio de 1952, o Mundial do Flusão. Ele entrou para a história como um goleiro milagreiro, fazendo defesas quase impossíveis. Ele dizia ter uma inacreditável boa sorte, mas será? Mesmo tendo 1,81 m, baixo para os padrões dos goleiros atuais, mas considerado alto para aquela época, distribuído em 75 kg, foi um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Durante sua carreira, jogou 698 jogos pelo Fluminense, recorde absoluto no clube. Lá sofreu 777 gols e jogou 255 partidas sem sofrê-los. Depois do ano de estreia, a marca negativa ficou por conta de 1955, quando revezando-se com o Veludo e também tendo que submeter-se à extração dos meniscos. Jogou apenas 19 vezes. Castilho deixou o Fluminense em 1965 e, emprestado ao Paysandu de Belém do Pará, conquistou o Campeonato Paraense daquele ano, encerrando posteriormente a carreira aos 38 anos de idade. Pela Seleção Brasileira de Futebol, conquistou o Campeonato Pan-Americano de 1952, a primeira conquista relevante da seleção fora do Brasil. Participou ainda de 4 Copas do Mundo, 1950, 54 e das conquistas de 58 e 62, tendo sido titular em 1954. Participou também da Copa América, na época chamada de Campeonato Sul-Americano, isso nos anos de 1953 e 1959, além de diversos torneios e partidas amistosas pela seleção canarinho. Pela seleção brasileira, disputou no total 29 jogos, sofrendo 30 gols. Depois de parar de jogar, Castilho tornou-se técnico de vários times, com destaque para o Santos, campeão paulista de 1984, o Vitória, onde até setembro de 2009 era o técnico que mais tinha dirigido e conquistado vitórias no Brasileirão da Série A, sendo ultrapassado posteriormente por Wagner Mancini. Treinou o Operário de Mato Grosso do Sul também, clube que levou às semifinais do Brasileiro de 1977. Menção também ao fato de ter treinado Inter e Grêmio. Castilho morreu em 2 de fevereiro de 1987, aos 59 anos de idade, após cometer suicídio, quando foi visitar sua esposa, jogando-se pela janela. Pessoas próximas a ele acreditam que o ex-goleiro estava deprimido pelo esquecimento do público, porém o motivo exato é desconhecido pela família de Castilho. Em 2006, o Fluminense inaugurou um busto de Castilho na entrada da sede social do clube em Laranjeiras, como agradecimento pelos serviços prestados. Muito acima do que se pode esperar de um jogador profissional, mais do que isto, pelas demonstrações inequívocas de amor pelo clube que o projetou. Já em 2020, teve uma placa no CT do clube que passou a se chamar Carlos Castilho. No busto de Castilho inaugurado em Laranjeiras está a frase: suar a camisa,
derramar lágrimas e dar o sangue pelo Fluminense. Muitos fizeram. Sacrificar um pedaço do próprio corpo por amor ao tricolor? Somente um. Carlos Castilho é a pureza da máxima do canto tricolor. Somente o que sentimos justifica o que fazemos. Esta foi uma singela homenagem de torcedores apaixonados pelo Fluminense que não tiveram o prazer de conhecer Castilho, mas que são apaixonados por sua história e eternamente gratos por ter contribuído tanto para que o clube fosse tão gigante. Dedicamos esta homenagem também aos familiares deste grande guerreiro tricolor. Obrigado, São Castilho!